Fala pessoal, tudo certinho? Estamos aí de volta para finalizar a nossa série de aulas sobre equilíbrio iônico da água, mais especificamente falando aí sobre pH, e nessa aula nós vamos finalizar essa série trabalhando aí com cálculos de pH. Vamos determinar o pH de soluções ácidas e básicas de diferentes concentrações, beleza? Pessoal, então primeiro de tudo, para a gente poder fazer qualquer tipo de cálculo de pH, a gente tem que ter na cabeça essa formulazinha aí, ó. pH igual a menos o log de H+, ou de H3 ou mais, né? Lembrando que o H+ é chamado também de próton. E o POH, que é menos o log da hidroxila, da concentração hidroxiliônica em solução, o H-. Pessoal, por que as duas fórmulas se na nossa escala, a nossa escala, na verdade, ela é uma escala de pH? Relembrando, já falamos isso algumas vezes. Quando eu tenho um ácido, uma solução de um ácido, eu tenho concentração de H+ em solução. Portanto, a solução de H+ é que prevalece, né? Portanto, eu vou estar calculando o pH. Quando eu tenho uma solução básica, eu tenho mais concentração de hidroxila em meio aquoso. Por isso que a gente calcula o pOH. Então, quando temos um ácido, calculamos primeiramente o pH. Quando temos uma base, calculamos primeiramente o pOH. Galera, quando eu tenho um ácido e calculo o pH, eu já vou ter direto o resultado do meu pH da minha solução. Posso jogar lá na minha escala de 0 a 14. Já quando eu tenho uma base, eu vou calcular primeiro o pOH e posteriormente vou transformar em pH para poder jogar lá na nossa escala, sendo que, lembrando sempre que pH mais pOH é igual a 14. Beleza? Tranquilinho? Então é importante lembrar disso aí. Bora lá então, galera. Seguinte, outra coisa bastante importante. Para ácidos e bases fortes, quando a gente fala em ácidos e bases fortes, em termos de exercício, nós vamos considerar que os mesmos sofrem ionização, no caso dos ácidos, ou dissociação, no caso das bases, total. Beleza? O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que eu tiver do meu ácido, da minha concentração inicial do meu ácido, ela vai se transformar ou em H3 ou mais, né? Ou H+, simplificadamente, se a gente for trabalhar aí, ou se for uma base, tudo que eu tiver de hidroxila, ela vai se transformar em OH-. Beleza? Importante lembrar isso aí, então. Quando a gente falar de ácidos e bases fortes, nós vamos considerar ionização ou dissociação total. Toda a concentração que eu tiver do meu ácido ou da base vai ser transformada em H3 ou mais, ou íons H+, no caso de ácido, ou em íons hidroxila, no caso das bases. Beleza? Bora lá fazer uns exemplos, então, fazer uns exercícios para ficar bem claro isso aí. Vamos lá, então, galera. Olha só, então, assim, para calcular o pH ou o pOH, a gente vai calcular baseado na concentração inicial do ácido dessa base. Uma vez que, como eles são fortes, eles estão 100% ionizados ou 100% dissociados, sendo aí o seu alfa igual a 1. Como exemplo, temos aí, ó, se eu tiver uma solução de ácido nítrico, tá, um ácido forte, na concentração de 10 a menos 5 mol por litro. Como ele é um ácido forte, tudo que eu tiver de ácido, toda a minha concentração de ácido em solução aquosa vai ser transformada em H+. Vai liberar H+. Todo o H+, todo o hidrogênio ionizável aqui do meu ácido vai ser dissociado em solução aquosa. Vai ser, desculpa, ionizado em solução aquosa. Portanto, a concentração de íons H+ em solução é igual à concentração inicial do meu ácido. Dessa forma, eu posso aplicar direto o cálculo aqui do pH para determinar o pH dessa solução. Então, a gente sabe que pH é igual a menos log de H+. Como o log de H+, como a concentração de H+, neste caso, é 10 na menos 5, pH é igual a menos o log de 10 na menos 5. Log de 10 na base 10, a gente simplesmente corta aqui, né? Fica o nosso expoente. Menos com menos vai dar mais, então o nosso pH aí igual a 5. Beleza? Certinho? Olha o caso de uma base, então, galera. Se eu tiver uma base forte, hidróxido de sódio, também de concentração 10 na menos 5 mol por litro. Se ela é uma base forte, toda a concentração da minha base, tudo que eu tenho de hidroxila, vai sofrer dissociação e vai formar, e vai estar, essa hidroxila vai estar dissociada, vai estar livre em solução aquosa, certo? Portanto, a concentração de hidroxila é igual à concentração da minha base inicial. Dessa forma, agora, galera, olha só, como eu tenho uma base, eu estou falando de hidroxila, então eu tenho uma base, eu calculo o pOH primeiro. pOH igual a menos o log de OH-, pOH igual a menos o log de 10 na menos 5, que vai ser 5. Beleza? Agora, eu quero o pH dessa solução. Para eu calcular o pH, só lembrar que pH mais pOH igual a 14, portanto, pH igual a 14 menos 5, nosso pH final vai ser 9. Certo?
aí bate com aquele nosso conceito de ácidos e base, onde pH abaixo de 7 é ácido, pH acima de 7 vai ser básico. Beleza? Então é importante lembrar disso aí. Quando não for ácido ou base forte, galera, o exercício vai nos fornecer a porcentagem de ionização ou de dissociação, ou o alfa desse ácido ou dessa base. E aí a gente vai ter que determinar primeiro a concentração de H+, ou de OH- em solução, para depois calcular o pH da mesma. Beleza? Bora lá treinar então. Exercício número 1, da PUC do Rio. Vamos lá, galera. O estômago produz suco gástrico constituído de ácido clorídrico, muco, enzimas e sais. O valor de pH no interior do estômago deriva principalmente do ácido clorídrico presente, o nosso HCl. Sendo o ácido clorídrico um ácido forte, então já nos informou que ele é um ácido forte. A sua ionização é total em meio aquoso e a concentração de H+, em quantidade de matéria, pessoal, em quantidade de matéria em quantidade de mols, nesse caso mol por litro, já que a gente está falando de uma solução aquosa, nesse meio será a mesma do ácido de origem. Ou seja, ele é um ácido forte, tudo que eu tiver de concentração do meu ácido inicial vai se transformar em H+, em solução aquosa. Assim, uma solução aquosa de ácido clorídrico em concentração de 0,01 mol por litro terá pH igual a... Galera, tranquilinho, facinho. Então, olha só. Se o meu ácido é forte, tudo que eu tenho do meu ácido, toda a concentração do meu ácido, ou seja, o 0,01 mol por litro, vai se transformar em H+, ou H3 ou mais, em solução aquosa, certo? Só passei para a potência aqui, ó, 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Se eu tenho a concentração do H+, eu posso calcular direto o pH. pH é igual a menos o log de 1 vezes 10 a menos 2. Log na base 10, corta aqui, fica só nosso expoente, menos com menos mais, pH igual a 2, um pH extremamente ácido, que a gente tem aí no nosso organismo, devido ao nosso estômago, devido ao ácido clorídrico, nosso suco gástrico. Beleza? Fechou? Tranquilinho, de boa, né? Então vamos lá. Exercício 2. Uma área agrícola foi adubada com amônia, nitrato, fosfato de amônio. Na amostra das águas residuais da irrigação dessa área, verifica-se que a concentração de íons hidroxila, OH-, é igual a 8 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Qual o pH da amostra? Então, galera, olha só. Dessa vez, ele já nos deu a concentração hidroxiliônica em solução aquosa. Beleza? Então, já temos a concentração, que é de 8 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Lembrando, olha só, pessoal, ele nos deu a concentração de OH-, ou seja, estamos falando de uma base. Ele quer o pH. Então, se nós temos uma base, a concentração de hidroxila, nós temos que calcular primeiro o pOH. Então, a gente vai ter que o pOH é igual a menos o log de 8 vezes 10 a menos 5. Galera, é importante. Em casa, você pode usar calculadora, mas no vestibular você não vai ter calculadora. Então, tem que lembrar um pouquinho da matemática de log aí, tá? O exercício nos forneceu o log de 8, que é igual a 0,9. Então, olha só. Quando a gente tem log de 8 vezes 10 a menos 5, é a mesma coisa que eu transformar em log de 8 mais log de 10 a menos 5. Tá? O log de uma multiplicação é a mesma coisa que a soma dos logs. Então, log de 8 mais log de 10 a menos 5. Log de 8 ele nos forneceu, é 0,9. Né? Com esse negativo ficou negativo, certo? O log de 10 na menos 5 seria menos 5. Com esse negativo fica mais 5. Então, 5 menos 0,9, o nosso pOH é igual a 4,1, certo? Bom, fechou então? Tá certo o exercício? Não, não é essa a resposta, uma vez que ele quer o pH. Então, para determinar o pH, pH mais pOH é igual a 14, pH igual a 14 menos 4,1, no total, aí, nosso pH vai ser 9,9, que corresponde a um pH básico, já que nós estamos falando aí de hidroxila. Beleza, galera? Tranquilo? Então, deu para pegar essa diferença de quando que eu estou calculando o pH, diretamente o pH, e quando eu estou calculando primeiro o pOH para transformar depois em pH. Nossa escala é sempre em relação a pH, certo? A escala de 0 a 14 em relação a pH. Se eu tenho um ácido, eu calculo direto o pH. Se eu tenho uma base, primeiro eu calculo o pOH, depois transformo em pH, certo? Bora lá, então. Exercício teórico, então, galera. Considere certa quantidade de água e suco de limão, misturados contidos em um copo. Analise essas três afirmativas concernentes a esse sistema. Então, vamos lá. Item 1. O sistema é um ácido. Pessoal, suco de limão, todo mundo sabe que ele é ácido, certo? Ele é ácido devido ao ácido cítrico presente nas frutas cítricas, como tangerina, limão, laranja, entre outras. Então, esse sistema, sim, de fato, é ácido.
O pH do sistema é maior que 7. Bom, lembra da nossa escala de pH. 0 próximo a 7 ácido, 7 neutro, acima de 7 básico. Portanto, o nosso pH desse sistema ele é inferior a 7, não maior que 7. No sistema, a concentração de íons H+, é maior que as de OH-. Galera, é só lembrar. Íons H+, nos lembra acidez. Íons OH- é referente à basicidade. Se eu tenho um sistema ácido, eu sempre vou ter que ter mais H+, a concentração de H+, em solução é maior do que a de OH-. Se eu tiver um sistema básico, é o contrário. A concentração de OH- vai ser superior à concentração de H+. Então, é só lembrar da associação acidez ao próton, ao H+, e a basicidade ao OH-, a hidroxila. Beleza? Então, nesse caso, estamos falando do sistema ácido, a concentração de H+, vai ter que ser maior que a concentração de OH-. Portanto, podemos marcar aí a afirmativa, a letra B, referente à afirmativa 1 e 3, que são as corretas. Beleza? Bora lá então, galera. Mais um exercíciozinho aí, ó. 4. Vamos lá. Uma certa base fraca apresenta grau de dissociação de 4%. Se 1 litro de solução contiver 1,5 mol dessa base, a quantidade que sofre dissociação iônica será igual a... Bom, vamos lá. Aqui ele não está nem pedindo pH para nós. Ele está querendo saber qual a porcentagem, qual a quantidade de moléculas que vão sofrer ionização. Tá? Dissociação nesse caso, desculpa, né? Seguinte, galera, ele falou para nós que a gente tem uma base fraca e o grau de dissociação é 4%. Pessoal, é só fazer uma regrinha de 3, tá? A nossa concentração inicial é de 1,25 mol em 1 litro. Então, eu tenho 1,5 mol para 1 litro. Então, é 1,5 mol por litro, né? Então, a gente pode considerar o seguinte, ó. Se a minha dissociação fosse 100%, se ela fosse 100%, certo? Eu teria 1,5 mol por litro de hidroxila em solução, uma vez que a concentração da minha base, a concentração inicial da minha base é de 1,5 mol por litro. Mas essa dissociação não é 100%, ela é de 4%. Galera, regrinha de 3, simples. Então, 1,5 mol por litro está para 100%. Né? Opa, falhou aqui a sequência, mas tudo bem. Então, X vai estar para 4% de dissociação. Então, 1,5 mol por litro está para 100%, X está para 4%. Chega no nosso resultado aí de que a concentração de hidroxila em solução, a concentração hidroxiliônica, vai ser de 0,06 mol por litro de hidroxila. Então, letra A a gente pode marcar. Beleza? Galera, é só fazer uma regrinha de 3 sempre, não tem problema. Você faz uma regrinha de 3, você vai descobrir aí a quantidade de íons em solução quando a nossa base não é forte, tem um grau de dissociação relativamente baixo, certo? Aí se ele pedisse o cálculo de pH, professor, tranquilo, você já determinou a concentração de hidroxila. Então você calcularia primeiro o pOH, já que nós estamos falando de hidroxila, com esta concentração, achou o pOH, transforma em pH, lembrando de pH mais pOH igual a 14. Beleza? Valeu? Bola para frente então? Tranquilinho, né? Segue o baile. 5. Mais um teórico, então, para depois a gente entrar em 2 exercícios um pouquinho mais completos, digamos assim. Sobre equilíbrios de ionização de ácidos, afirmou-se: 1. O grau de ionização corresponde à porcentagem de moléculas que permanecem intactas, ou seja, não sofrem ionização. Tá? Vamos lá. O grau de ionização corresponde à porcentagem de moléculas que permanecem intactas, ou seja, não sofrem ionização. Galera, falso, é o contrário. O grau de ionização corresponde à porcentagem de moléculas que sofrem ionização, certo? Quanto mais moléculas sofrem ionização, maior é meu alfa, maior é a acidez dessa substância, desse ácido, beleza? Então, o grau de ionização corresponde à quantidade de moléculas, a porcentagem de moléculas ionizadas, certo? Falso. Item 2. Quanto maior o grau de ionização, mais forte tende a ser o ácido. Correto, acabamos de falar sobre isso, né? Quanto maior o grau de ionização, mais forte será esse ácido. Correto, pode marcar ali. O HNO3 em água apresenta grau de ionização praticamente igual a 100%. Ou seja, ele está afirmando que o HNO3 é um ácido forte. Bom, galera, ele é, de fato ele é. Agora, para quem não lembra, vamos ver como é que a gente sabe que o HNO3 é um ácido forte sem mais nenhum dado, tá? Vamos lembrar um pouquinho lá do primeiro ano do ensino médio, olha só.
a gente tem uma regra geral para determinar a força dos ácidos. Pessoal, uma regra geral, né? Toda regra tem suas exceções, mas funciona, é legal, principalmente para a gente resolver exercícios de vestibulares. Então vamos lá. Quando eu estou falando de hidrácidos, hidrácidos são ácidos sem oxigênio na sua composição, na sua fórmula, tá? Por exemplo, o HNO3, ó, ele é um oxiácido, ele tem hidrogênio, ele tem oxigênio na sua composição. Esses ácidos que estão aqui, ó, HCl, HBr, HI, HF e entre outros, eles não possuem oxigênio na sua fórmula, portanto, eles são considerados hidrácidos. Para os hidrácidos, galera, é meio decoreba. Só são fortes o HCl, o ácido clorídrico, o HBr, que é o ácido bromídrico, e o HI, que é o ácido iodídrico. Moderado é o HF. Todos os demais ácidos que não possuem oxigênio, portanto considerados hidrácidos, são fracos. Beleza? Infelizmente, é uma decorebinha. Agora, já para os oxiácidos, que são ácidos que contêm oxigênio, como o HNO3, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o número de oxigênio que ele possui e diminuir pelo número de hidrogênios, tá? Se esse resultado der 2 ou 3, esse ácido é considerado forte. Se esse resultado for igual a 1, ele é considerado moderado. E se esse resultado for igual a 0, ele é considerado fraco. Como assim, professor? Simples. Pega o nosso HNO3 aqui, ó, tá? Aqui no canto esquerdo da tela, o HNO3. Ele possui 3 oxigênios e 1 hidrogênio só. Portanto, número de oxigênios são 3, número de hidrogênio é 1, portanto, o nosso resultado vai ser 2. Nesse caso, o ácido nítrico ele é considerado forte, sim. Pode marcar. Resposta correta, a letra D, é o 2 e o 3. Beleza? Então, lembra um pouquinho dessa regrinha geral dos ácidos aqui, que é importante para você poder resolver alguns exercícios aí dos vestibulares. Beleza? Bora lá então, galera. Pessoal, agora eu vou apresentar para vocês dois exercícios que são um pouquinho mais completos, tá? Ele trabalha tanto com constante de ionização, quanto que nada mais é do que a constante de equilíbrio de acidez, né? E no caso depois constante de dissociação de dissociação, falando das bases, e também a gente pode daí a partir daí calcular o pH. Então ele é um exercício bem mais completo, tá? Nós vamos trabalhar dois exercícios desse tipo agora, beleza? Para finalizar a nossa parte de cálculos aí. Então exercício 6. Uma solução 0,01 molar de um monoácido está 4% ionizada. A constante de ionização desse ácido é... Então, galera, olha só. Primeiro, eu tenho uma concentração 0,01 molar é mol por litro, de um monoácido que está 4% ionizado. Só monoácido nada mais é do que um ácido que tem um hidrogênio ionizável apenas, tá? Então, na sua composição, ele vai ter a fórmula H, o X eu vou chamar, como ele não falou qual ácido que é, eu vou chamar de HX, tá? Galera, assim, não existem ácidos que possuem mais de um hidrogênio em sua fórmula, mas nem todos são ionizáveis, tá? Então, não quer dizer que por ele ter mais de um hidrogênio, não quer dizer que um ácido que tenha 2, 3 hidrogênios, ele vai ionizar os 3, tá? Existem algumas exceções, mas isso a gente trabalha uma outra hora tranquilinho, tá? Mas só para lembrar que o monoácido é um ácido que libera apenas, que ioniza, tem apenas um hidrogênio ionizável em sua estrutura, beleza? Então tá aqui representado a ionização desse monoácido. Tranquilo, então olha lá. Concentração inicial é 0,01 molar e ele está apenas 4% ionizado e eu quero a constante de ionização, a constante de equilíbrio desse ácido. Beleza. Galera, aí nós vamos retomar um pouquinho o conceito lá de equilíbrio químico, de cálculo de constante de equilíbrio químico. Vamos lá. Vou abrir esse quadrinho que a gente montou lá nas aulas de equilíbrio químico. Vou colocar nossas espécies, os nossos reagentes, o HX, e nossos produtos, que são os íons H+, e o nosso X-. E vou fazer 3 linhas. O meu início, o início da minha reação, a parte que está reagindo ou que reagiu, e as espécies que eu vou ter no meu equilíbrio, certo? Então vamos lá, galera. No início da minha reação química, eu sempre vou ter só a minha espécie reagente, só o meu reagente, ou seja, então no caso, no início da minha reação, eu tenho apenas o HX, beleza? Na concentração inicial dele, que é 0,01 mol por litro. E não tenho nada de H+, e nada de X-, certo? Porque eu estou iniciando a minha reação química, então eu não tenho produtos ainda, não teve ionização. Bom, depois a reação começa até que as espécies começam a reagir. Quanto que vai reagir da minha espécie inicial? É sempre o que vai reagir em relação à minha espécie inicial. E quanto? O nosso exercício afirmou que esse grau de ionização é de apenas 4%.
Então, vai reagir apenas 4% desse 0,01 mol por litro, que é o que eu tinha no meu meio reacional. Então, eu posso dizer que do HX, o que reage é 4% de 0,01. No caso, 0,0004 mol por litro de HX é o que vai reagir. Galera, lembrando de estequiometria, é 1 mol formando 1 mol e formando 1 mol. Então, a mesma quantidade que aqui reage, que decompõe, forma de H+, e forma de X-. Estequiometria de 1 para 1 para 1, de 1 mol para cada um dos componentes. Portanto, se aqui reagiu, né, decompôs 0,0004 mol por litro, vai também formar 0,0004 mol por litro de H+, e 0,0004 mol por litro de X-, certo? Só pela estequiometria da nossa reação. E no equilíbrio? Então, essa reação ela vai ocorrer até que chegue no equilíbrio. Quando chega no equilíbrio, as concentrações não variam mais, tanto da espécie reagente quanto da espécie do produto. E no equilíbrio nós vamos ter o seguinte, ó. Eu tinha inicialmente, no caso dos reagentes, eu tinha inicialmente 0,01 mol por litro. Reagiu 0,0004 mol por litro. Portanto, no equilíbrio é sempre o que vai sobrar do meu reagente. Portanto, 0,01 menos 0,0004 é igual a 0,0096 mol por litro da minha espécie HX, do meu ácido. E para os produtos, a minha concentração no equilíbrio é sempre a concentração que foi formada durante a reação, certo? Porque vai formar até que se atinja o equilíbrio, depois não forma mais. Então, eu tenho aí concentrações de 0,004 mol por litro, tanto da espécie H+, como da espécie X-. Galera, determinando essas concentrações, fechou, já era, você vai jogar na equação da constante de equilíbrio. Lembrando que constante de equilíbrio, no caso aqui a gente tem a constante de acidez, é a concentração dos produtos, certo? Da multiplicação da concentração dos produtos, sempre elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Então, como aqui é 1 e aqui é 1, eu não coloco nada, né? Mas se fosse 2 mols de H+, eu teria que elevar ao quadrado, então sempre lembrando, dividido pela concentração dos nossos reagentes, que é o nosso HX, certo? Então, substituindo os valores, galera, aqui ó, na nossa linha do equilíbrio, substituindo sempre os valores no equilíbrio químico, a gente vai ter aqui 0,004 vezes 0,0004 dividido por 0,0096, tendo aí uma constante de acidez de 1,67 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Beleza? Ah, professor, e se ele tivesse pedido para calcular o pH dessa solução? Galera, tranquilinho, sem problema nenhum. O que você faria? pH não é menos a concentração, menos o log da concentração de H+. Você já calculou a concentração de H+. Está aqui, ó. A concentração de H+ no equilíbrio está aqui. Então, é só fazer pH igual a menos o log de 0,0004 e você vai ter o pH dessa solução. Beleza? Tranquilinho? De boa, né? Bola para frente, então, galera. Vamos fazer o nosso último exercício, então, aqui, para a gente poder finalizar legal essa aula aqui e vocês poderem fazer qualquer outro exercício que vocês venham se deparar pela frente aí de listas de vestibulares, certo? Bom, nosso último exercício, galera, então ele é parecido com o anterior, mas ele trata de uma base dessa vez, tá? Então ele fala aqui, ó, o grau de dissociação iônica do hidróxido de amônio em solução 2 mol por litro é de 0,283% a 20 graus Celsius. Ou seja, eu tenho uma base, já lembra que o hidróxido vem de hidroxila, então é uma base, certo? Em solução 2 mol por litro, onde apenas 0,283% sofreu dissociação, já que estamos falando de uma base. Dessa forma, determine a constante de, aqui poderíamos botar dissociação, tá galera? Saiu errado aqui, eu peço desculpa, mas já fica o aviso aqui que é dissociação, já que estamos falando de uma base, nessa temperatura e o pH da mesma. Então vamos calcular a constante de equilíbrio dessa base, certo? E também o seu pH. Bora lá. Pessoal, nossa base é hidróxido de amônio, NH4OH, certo? Beleza. Então temos aqui o NH4+. Quando essa base em solução aquosa vai sofrer dissociação, lembre-se que a gente sempre está falando de água, mas eu estou omitindo a presença da água aqui para facilitar o nosso entendimento, tá? A visualização. Então vai gerar o NH4+ como cátion e a hidroxila como ânion, certo? Bora lá então. Vamos fazer aquele quadrinho, galera. Mesmo quadrinho, início, reagiu e equilíbrio.
certo? Então tá bom. No início, a gente vai ter só espécie reagente. Então, a nossa base, hidróxido de amônio, 2 mol por litro e nada dos nossos produtos, já que a reação não iniciou ainda. A reação vai começar a ocorrer, vai acontecendo, de forma que apenas 0,283% dessa concentração inicial da base é o que vai reagir. Dessa forma, 0,283% de 2 vai dar igual a 0,00566 mol por litro. Pessoal, estequiometria, 1 mol de hidróxido de amônio para 1 mol de amônio para 1 mol de hidroxila. Portanto, as proporções têm que se manter. Então, se reagiu, se decompôs 0,05566, vai formar 0,00566 mol por litro de NH4+, e de hidroxila. Beleza? Vamos para o equilíbrio. No equilíbrio, para as espécies reagentes, é sempre o que eu tinha inicialmente, menos o que reagiu. Portanto, 1,99434 mol por litro de hidróxido de amônio eu vou ter no meu equilíbrio. Para as espécies dos produtos, eu mantenho a minha linha da reação. No equilíbrio eu vou ter tudo que reagiu. Então, repito os nossos valores. E jogo lá na constante de equilíbrio, que eu vou chamar de KB nesse caso por ser uma base, certo? Sempre lembrando que a constante de equilíbrio é produto, concentração dos produtos, a multiplicação da concentração dos produtos, elevado aos seus coeficientes estequiométricos, que nesse caso é 1, dividido pela concentração dos reagentes, também elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Substituindo os valores aí, a gente vai chegar no resultado de 1,6 vezes 10 na menos 5 mol por litro para essa constante de equilíbrio dessa base. Bom, acabou o exercício? Não. Ele quer o quê? O pH dessa solução. Beleza, galera, tranquilinho. Só lembrando que primeiro nós vamos calcular o pOH, já que estamos falando de uma base, certo? pOH. Então, a concentração da base, da hidroxila, nós já calculamos. Está aqui, ó. Está aqui no nosso quadro. Então, eu vou substituir. Como é uma base, calculamos o pOH, portanto, pOH igual a menos o log de OH-, menos o log de 0,00566. Galera, claro, você em casa pode fazer na calculadora, né? Lembra que no vestibular não vai ter calculadora, mas eles vão ter que fornecer alguns dados para que a gente possa calcular esse pH. Só olhando esse valor na mão, a gente realmente não consegue calcular. Chegando aí um valor de pOH igual a 2,25. Mas eu quero o quê? O pH, certo? Então, pH mais pOH igual a 14. Portanto, pH igual a 14 menos 2,25, 11,75 é o nosso pH, que corresponde ao pH aí de uma base. Beleza, galerinha? Pessoal, espero que tenha ficado claro, tenha dado para entender bem essa parte de exercícios. Agora vocês podem pegar aí listas de exercício e taca ali pau nas listas de exercício. E qualquer dúvida, chama a gente. Valeu, abraço, até mais, galera!